Uma das questões mais polêmicas nos dias de hoje está sendo a condição financeira dos estados quebrados que se argue. As razões são muito simples, não é? A primeira, a guerra fiscal, que consome já quase metade da receita potencial do ICMS. Uma questão como estados como Minas Gerais é a Lei Candir. Só em Minas Gerais a União deve para os estados 67 bilhões de reais, mas mesmo assim ela empresta com juros altíssimos. Não é? Uma dessas questões aconteceu recentemente e foi posta pelo governo federal como se fosse uma ajuda para os estados. Vejam bem, diz respeito à lei de repatriação de recursos. Nós estamos falando de um montante de 50 bilhões que a União arrecadou e que, nos termos constitucionais, 21,5% desse montante é dos estados. Vejam bem, desse montante principal, metade diz respeito às multas, porque a lei trazia uma multa de 100%, que é uma multa moratória especial. A União não repassou, a lei trazia no seu texto que essa multa pertencia à União, e os estados se rebelaram e foram ao Supremo reclamar os 21,5% do Fundo de Participação dos Estados no que diz respeito às multas. Como o acessório não segue o principal, a União argue que são multas punitivas, por isso que são multas aplicadas pela União, então não devem ser repartidas, mas os estados provam matematicamente, claramente no Supremo, que se tratam de multas moratórias. Vejam bem, não há especificação sequer do que se está punindo. Dessa forma, se não há especificação, se trata de multa por falta de pagamento, e se é multa por falta de pagamento, necessariamente a multa é moratória. A propósito, a própria lei perdoa todas as multas e estabelece, no fim, uma multa especial de 100%. Isso porque os recursos repatriados, entre aspas, podem ter ficado mais de décadas fora do país. Portanto, não é uma mora que pode se alongar ao longo de muitos anos. Daí a multa ser 100%. Ora, se não há especificação do que se pune, é claro que é a falta de dinheiro, até porque a lei prevê e o contribuinte vai e paga quando ele quer, na forma que está prevista na lei. Ele exercita um direito. Daí não há de se punir conduta alguma. É uma multa clara e absolutamente moratória. O resultado é que o Supremo, na avaliação dessa questão, não resta dúvidas, vai determinar que a União repasse metade, por certo, né, sendo multa, esse percentual de 21,5% dessa metade venham para os estados. Isso serve para mostrar o que nós estamos assistindo nos dias de hoje. Os estados são, num federalismo canibal, tratados como se fossem meninos mimados e levados, quando, na verdade, o que se verifica à luz do dia é uma ruptura fatal do Pacto Federativo. Daí não é de se estranhar que a situação de educação, saúde e segurança esteja tão ruim no país.